Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre essas reformas aí que estão agitando o país, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão mais geral que abrange tudo isso, né, Carlos, que é a reforma do Estado. Afinal de contas, a reforma trabalhista é um primeiro passo, mas o que precisa realmente para a gente conseguir sair dessa lama, desse lamaçal em que nós nos encontramos, enfiados até o nariz, não é nem até o pescoço, nós estamos enfiados até o nariz. O que precisa? É preciso uma reforma mais ampla do que essa reforma trabalhista que foi aprovada no Senado e do que a reforma da Previdência, que já está começando aí a dar as caras finalmente? Sim. Eu vou até usar uma frase aí que muitos falam, né, que é a mãe das reformas, aquela coisa, mas na verdade a pai das reformas, tem que ser a reforma do Estado. Porque nada consegue andar, nada avança com esse tamanho, com essa ganância, com essa centralização, com esse conjunto de normas e burocracias que o Estado brasileiro tem. Um conjunto de servidores excessivo, não estou dizendo que os servidores não são necessários, eles são necessários sem dúvida nenhuma, qualquer máquina pública tem, mas eu só vou dar um dado, aí a questão da pessoa querer pesquisar. Um burocrata na Grã-Bretanha faz exatamente o que 8 fazem no Brasil. Então, qual é o Estado mais moderno, né? Então, nós precisamos ver quem é que atende melhor no campo da saúde, da educação, da segurança pública. Então, a gente precisa absolutamente entender que nós precisamos nos emancipar do Estado. A sociedade brasileira precisa se mostrar produtiva, independente, suficiente e querer estabelecer suas relações e regulá-las diretamente, não necessitando desses inspirados, vamos dizer assim, pessoas colocadas no âmbito público da burocracia, né, nacional, digam para nós como fazer esse ou aquele negócio, aquela ou aquela outra relação, quer seja no campo da produção, quer seja no campo do emprego, quer seja em qualquer tipo de área. Eu, por exemplo, tenho uma empregada doméstica, né, você falou. Obviamente, o que regula a relação de trabalho, qualquer relação econômica no mundo, exatamente é o que? É a oferta e a demanda. Então, nós temos que trabalhar exatamente com esse campo. Ninguém, por exemplo, se você tiver uma economia muito mais regulamentada, muito mais aberta e um povo muito mais assim instruído, certamente certas profissões, elas, ao contrário do que elas podem acabar, elas geram também uma receita superior pela própria inexistência, né, desse tipo de mão de obra e desse tipo de atividade. Então você vê nos países desenvolvidos, você tem vamos chamar assim genericamente, mecanização dos lares, né? Você bota um robozinho que nada mais é do que uma feiticeirazinha, o sujeito liga numa bateria e ele aspira a casa inteira. É a mesma coisa, tem um micro-ondas de tal geração que muda aquilo, enfim, tem integração toda, né, no sistema computadorizado lá, o cara dá ordem, faz isso, faz o ovo, faz isso, faz aquilo, enfim. Eu não estou dizendo que essas coisas, elas avançaram por quê? Porque existe um mercado doméstico que não foi coberto porque aquela mão de obra ficou excessiva, ou então ela ficou escassa pelo fato de que outras oportunidades de emprego geraram de melhor condição. Então nós precisamos experimentar isso. Agora, o Estado brasileiro, ele inibe a possibilidade de crescimento do próprio país. O grande problema do Estado brasileiro, essa centralização efetiva em relação a recursos, a tomar impostos de todas as formas das empresas, cada vez criando taxas, contribuições, para poder manter uma máquina que ela não devolve à sociedade brasileira minimamente o que ela diz que prega na própria Constituição. Você não tem segurança, não tem saúde, você não tem educação. Então o que eu acho, nós precisamos fazer essa reforma, precisamos diminuir essa estrutura estatal. Isso significa o seguinte: entregar aquilo que está pactuado com a sociedade. Não significa se ausentar da estrutura, né, daquilo que está pactuado nos códigos, né, notadamente na Constituição, que precisa ser reformada também no sentido de que nós não podemos viver num estado pleno de benefícios, né, no sentido de que aqueles que não produzem, não trabalham, são os senhores de direito. Toda a relação tem que ser focada naquele que produz, que trabalha, que contribui sem dúvida nenhuma, de forma associativa, e eu digo até de caridade, em relação àqueles outros que precisam do Estado, sem dúvida nenhuma. Essa visão não pode
ser tirada. Agora, você não pode ser um Estado que produz o ineficiente, produz o tal carente. Premia. Né? Exatamente, e dá prêmio para o cara não trabalhar, com essas bolsas, essas coisas todas que você vê. Dentro dessa reforma do Estado, como você falou, é a mãe de todas as reformas. Se você tivesse o poder de dar início a essa reforma, que é uma coisa muito ampla, você priorizaria o quê? Você começaria por onde essa reforma do Estado? Você começaria enxugando o número de funcionários públicos? Você começaria fazendo a questão da reforma dos impostos? Por onde você começaria? Olha, primeiro pela estrutura e por aquilo que aqueles detentores de cargo do poder, eletivo ou não, têm. Pode ser de carreira de Estado ou o que for. Não é admissível, por exemplo, que você tenha aviões à disposição de uma certa corte política. Tem que andar avião de carreira. Presidente da República pode ter um avião sem dúvida nenhuma, por questão de segurança. Perfeito. Não vejo problema quanto a isso. Agora, ministro, secretário executivo, parlamentares andam na rua pedindo voto. Se você não pode andar na rua para pedir voto, aí depois quando você assume o cargo, você anda o quê? De carro blindado, de segurança? Então não é possível. Então não existe autoridade que vá à reeleição, né? Porque ele está na rua de manga de camisa, andando como a gente vê por aí. Então, eu acho que essa estrutura ela é muito fora da realidade. Ela é totalmente fora da realidade. É custosa demais. Eu costumo até, às vezes tem pessoas que falam que são contra a monarquia. Eu falo, mas a gente tem monarquia. A gente não tem, pode não ser a monarquia constitucional, ela não está prevista na Constituição, mas nós temos, como você falou aqui, uma corte que vive com regalias talvez até maiores do que de muitos reis e rainhas e princesas e príncipes da Europa. A gente não tem uma autoridade moral como numa monarquia, porque o reconhecimento do povo ao seu monarca. Exatamente. Aqui não, aqui todo mundo odeia, né, resumindo, a classe política. Inclusive ela se faz ser odiada por causa disso, Exatamente. Pelos privilégios, né? Pela assinte que comete diante daquele que mais precisa, né? Ele sugando recursos e lá na ponta você não tem um hospital com atendimento, filas no corredor, gente em todo lugar, né? Falta de segurança, enfim, inclusive nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro constantemente, né? Nos jornais, nas mídias de uma maneira geral passando. Então essa estrutura de Estado parece que é ridículo, mas na verdade é isso mesmo, é simplesinho. É um carro, é um motorista, são 4, 5, é assessorista, é abridor de porta. Né? Então, quer dizer, eu não estou dizendo que sejam só essas coisas, mas, por exemplo, existe um outro rito que precisa ser visto também, que é o da burocracia, quer dizer, essa coisa do carimbo, do cartório, do papel que circula, quer dizer, essa agilidade dos processos. Por exemplo, a questão também de controles, você tem o controle do controle do controle, está todo mundo roubando no Brasil como nunca se roubou. Então você tem Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria da União, Controladoria do Estado, Controladoria do Município. Que não controlam? Não controlam nada. Você pega uma Controladoria de Município, por exemplo, né, de uma maneira geral, que recebe, sei lá, 14, 15% das verbas de repasse dos fundos de participação. Aí você tem, em outros municípios, Estado, você tem outro percentual. Aí você tem os exercícios que se fazem dos orçamentos feitos, e absolutamente você não vê controle nenhum, de uma maneira geral, principalmente da parte do Estado, que o município sofre muito, mas ofendendo do Estado e você vê da União. É tudo olhado. Por exemplo, o COAF, por exemplo, nós modernizamos toda a nossa estrutura financeira, no sentido banco, fluxos, essas coisas todas, nós modernizamos isso de uma maneira espetacular. O Brasil funciona muito bem, compensações bancárias, controle sobre o mercado financeiro, as fraudes aqui são muito pequenas, do ponto de vista assim, tipo, empresa quebrar, dar golpe de papel, essas coisas, esses controles não existem mais, existe uma rigidez muito forte dentro do sistema que controla os fluxos, emissões e tudo. Mas é incapaz, por exemplo, de detectar, como por exemplo na questão do mensalão, né? Eu queria me lembrar, a ação penal 470, se não me engano, que foi
no Supremo Tribunal Federal, o que circulava de carro forte por Brasília, com milhões e milhões de reais, e essas estruturas não detectaram a saída de capital físico, dinheiro, de retirada de agências e colocadas em outros locais. Mas é porque, na verdade, isso tudo é fachada. Porque Então, as estruturas são... O Estado se protege. Os conselheiros desses tribunais aí são indicados justamente pelas pessoas que eles deveriam vigiar. Impossível. Sim. Como é que a coisa não tem como? Você tocou num ponto importante. Até mesmo o grau de acesso, quer seja a esses tribunais, é o próprio judiciário, quer seja de superior ao Supremo. Então, quer dizer, qual é o estilo, nível de carreira, qual é a proteção que a gente pode dar a essas pessoas de realmente uma efetiva independência pelo mérito de chegar numa posição de alto valor na sociedade, quer ser, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal, entendeu? De um tribunal superior, no Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, essas pessoas ficam vinculadas a entidades e entes políticos. Então, essas coisas precisam também ser reformadas, o tamanho do Estado, a competência, o mérito, avaliar o mérito. Ninguém pode ter emprego permanente sendo incapaz, porque isso faz mal até para a própria pessoa que ela não evolui. Claro. Né? Então, lembrando aí, a gente falou da reforma da trabalhista. A reforma trabalhista, quando se criou lá atrás o fundo de garantia, exatamente para quê? Aquela estabilidade que gerava de 10 anos, né? A pessoa até 10 anos ficava estável. Então aí saía, não podia ter qualquer tipo de demissão, ela ficava estável no emprego. Lembra disso? Não é na nossa época, bem lá atrás. Isso aí eu não Mas aí houve essa reformou isso, 10 anos. Isso para o trabalhador? Isso para o trabalhador. Do setor privado? Trabalhou setor privado. 10 anos numa empresa, ele ganhava estabilidade. Então, para você demiti-lo, ele tinha um peso imenso de indenização. Então, o que se fez? Poxa, para defender eventualmente de uma condição de dispensa imotivada, uma coisa nesse sentido, o que ele fez? Se criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que substituiu essa condição de estabilidade. A partir daí, a coisa se modernizou, foi interessante, se modernizou. Então está na hora da gente também modernizar outras relações. Sem dúvida. E isso é muito importante. Então, voltando à questão, por exemplo, do setor público, em relação ao servidor, nós temos que também criar condições de incentivo ao aprendizado, ao crescimento, a uma avaliação. Hoje, por exemplo, a economia está deprimida. Por que eu tenho que manter a mesma estrutura estatal? Você, por exemplo, quando tem uma empresa que está com problema de mercado, o que você faz? Você aumenta o número de funcionários ou demite? Demite, claro. O que você faz em relação à sua estrutura interna de controles e tudo? Você aperta mais, você enxuga, etc. Não, o Estado brasileiro fez o contrário, aumentou em 40% o servidor público federal. Mas eles não estão interessados em resultados, eles não estão interessados em produtividade. Não, o único foco do Estado, e é isso que a gente percebe, na verdade, o que eu acho que a Operação Lava Jato e tudo isso que vem acontecendo nesses últimos anos, desde que a Operação Lava Jato começou a levantar aí esse véu em relação à corrupção, é que a gente vê que, na verdade, tudo isso é uma falácia. Os políticos, né, que a gente vê aí, que agora estão indo para a cadeia, né, graças a Deus, né, na verdade, não tem absolutamente nenhum interesse. O discurso deles é completamente diferente do que a prática mostra. Eles não estão interessados, nem nunca estiveram, né, pelo que a gente vê aí nesses últimos anos, em melhorar a vida do país e do cidadão. Estão interessados nos seus próprios interesses, interessados em enriquecer o máximo possível enquanto eles estiverem no poder. E enquanto esse Estado faz da sociedade pobre, faz dessa sociedade mais dependente dele. Claro. Então, aí esses vão se mantendo no poder, constituem suas caixas e proteções, articulam-se independente de oposição ou situação no mesmo ambiente, porque o subterrâneo desse esquema todo mundo conhece. Aquilo que pode ser visibilizado através de TV, de entrevistas e certos debates, aquilo não é a franqueza que aparece, porque o acordo do bastidor é o que prevalece. Então, às vezes, aquilo que você acha que são rivalizantes e inimigos, não são. Claro. Eles são amigos. Mesmo aquilo que aconteceu no Senado, aquilo é acerto. Aquilo é acerto, não é simplesmente... É lógico que existe aquela posição de esquerda que a gente colocou no segundo bloco, mas
Existe também a tolerância do outro lado, que pouco vai praticar. Aí vai inventar uma tal comissão de ética para avaliar aqueles comportamentos e não vai dar em nada. Exatamente. Entendeu? Porque no final das contas eles se xingam, eles se ofendem, eles brigam na frente das câmeras, mas depois, né, quando as câmeras são desligadas, vão todos comemorar, tomando uísque, 12 anos, nos melhores... Não, 12 é pouco. Não, 12 é pouco. 12 é pouco, Não, tem 12 que ser... não. Tem que 18 para cima, 25, não tem. E é isso, minha gente. Enquanto isso, nós estamos aqui, né, trabalhando, né, arduamente para sustentar durante 5 meses esse pessoal que dá risada lá em Brasília, dá risada aí nas capitais dos estados. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco, Carlos, essa questão dessa reforma do Estado, porque realmente é um assunto muito vasto e o que eu quero saber de você é justamente como é que a gente faz, porque assim, a gente está discutindo por enquanto no plano das ideias, o que a gente precisa fazer. Agora, como vencer justamente a resistência, como fazer com que isso aconteça na prática, já que os maiores interessados que essa reforma não aconteça estão no poder. É isso que nós vamos conversar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!